Louvado seja, seja bem-vindo ao nosso canal, Pastor Diógenes de Souza. Nós estamos aqui para estudarmos um pouco da palavra de Deus, o que Deus tem colocado no meu coração. Quero compartilhar com você. Eu quero ser canal de bênção para abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Olha, a palavra de Deus declara em Lucas capítulo 24, versículo de número 13: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então vamos entender. Nós estamos vendo que depois da ressurreição, a Bíblia fala que os discípulos, eles abandonaram o Senhor Jesus. E a Bíblia fala que dois deles iam falando. E aí diz aqui o versículo 13: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então o que eles estavam falando estava distanciando eles de Jerusalém. Será que o que nós estamos falando está nos aproximando do Senhor Jesus ou está nos afastando do Senhor Jesus? A Bíblia fala que eles iam para Emaús. Emaús significa águas quentes. Talvez fosse lá para um balneário, talvez fosse para desaparecer as ideias, para relaxar um pouco. Mas o fato que eles estavam falando estava se distanciando de Jerusalém. Estavam se distanciando do que da presença de Deus. Ia falando entre si de tudo aquilo que sucedia. Verso 15: E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O que eles falavam separava eles distante do Senhor Jesus. Às vezes é o que você fala está te afastando de Deus, né? Às vezes você fala dos seus temores, você fala dos seus receios, você fala das suas tristezas, das suas angústias, dos desânimos, às vezes até da vida dos outros, fofoca, né? Então, pastor, mas é que eu sou sincero. Então, às vezes a sinceridade demais também, né? Tudo que é demais é um pecado, né? Nós temos que falar da bênção de Deus. Pastor, mas eu sou realista, né? Então fala da fé, fala da palavra em nome de Jesus, né? A Bíblia diz: o que diz a verdade, nele manifesta a justiça de Deus. Mas o que é dizer a verdade? Dizer a verdade é dizer: está doendo, estou sofrendo, estou padecendo? Não, é dizer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já levou as nossas dores, doenças e enfermidades. Se Ele já as levou, nós não temos que levá-las mais. Aí o versículo 17: E Ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre si? E por que estáis tristes, né? Jesus pergunta: vocês estão falando o quê? Por que vocês estão conversando isso? Por que vocês estão tristes? Aí o verso 25: E eles lhe disse: Ó nécios e tardes de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus chama de tolo, nécio. Ó nécio e tarde de coração, para acreditar em tudo que os profetas disseram. Se Deus fala com você, não ouça mais ninguém. Para de ouvir outras vozes. Mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós só temos que ouvir uma única voz, a voz de Deus, da palavra de Deus na nossa vida. Versículo 26: Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus começa a evangelizar. Jesus ressurreto está falando com eles agora. Aí o verso 30: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. E abrindo-se-lhes então os olhos, o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Eles chamam Jesus para fazer a refeição com eles. Jesus abençoou o pão. Quando Jesus acaba de abençoar o pão, os olhos deles foram abertos. Nós temos que fazer essa oração. Deus, abra os meus olhos para que eu veja as coisas, as oportunidades. Não é para ver bola de fogo no mundo espiritual, não. Para ver as oportunidades que Deus está criando, que é só para você. E um diz para o outro: ela queimava, ardia o nosso coração quando ele falava.
A palavra de Deus tem que queimar no nosso coração. A palavra de Deus tem que queimar em nós, em nome do Senhor Jesus, né? Então, se a palavra de Deus não queimar no nosso coração, não arder em nós vamos naufragar na fé. Fala, eu preciso ter esse mesmo privilégio, esse mesmo entusiasmo de ouvir a palavra de Deus, Deus abençoar. Deixa eu fazer uma oração para você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa. Meu Deus, eu repreendo todo o mal, toda a obra do diabo sobre a vida dela está quebrada, está paralisada, em nome de Jesus. Eu declaro a vitória. Abençoado, Deus, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse canal, se esse canal foi usado por Deus para falar com você, compartilhe. Deixa o seu like aí, em nome do Senhor Jesus.